Vamos lá então, oitavo ano, bom dia, né? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre os tipos de reprodução. Nós vamos iniciar falando sobre reproduções assexuadas, tá? Dando tempo, que acredito eu que nem vai dar tanto tempo assim, a gente fala de reprodução sexuada. Senão, esse assunto fica aí para a nossa próxima live, tá? Nós vamos falar sem pressa, para dar tempo da gente trabalhar tudo aí nos mínimos detalhes. Peguem a apostila de vocês, a apostila 3 de vocês, tá? Abre lá fazendo favor, eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês. Quem não pegou a apostila, providencie o quanto antes, que vai ser muito, muito importante para vocês, tá? Essa semana, por exemplo, já vai ter atividade dessa unidade para vocês estarem fazendo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só deixar aqui que eu consigo observar direitinho quem está falando comigo. Objetivos dessa unidade: compreender os diferentes processos reprodutivos que acontecem nos seres vivos. Aqui, turma, nós vamos falar de reproduções de seres vivos, não só da reprodução humana, tá? Agora, com essa mudança, né, de conteúdos na ciência, nós vamos tratar dos seres vivos em geral. Então, vocês vão ver que a variação no tipo de reprodução é gigantesca dentro dos reinos aí dos seres vivos. Nós vamos analisar as principais mudanças que ocorrem nas diferentes fases humanas, tá? Nós vamos falar também bastante com a parte humana. Vamos dar uma ênfase, né, na adolescência. Justificar o papel do sistema genital do homem e da mulher na função da reprodução, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Comparar o modo de ação e eficácia dos principais métodos contraceptivos. Identificar os principais sintomas, modos de transmissão, tratamento e prevenção das principais infecções sexualmente transmissíveis. Esses dois últimos tópicos aqui nós vamos trabalhar assim, com bastante seriedade no finalzinho dessa unidade. Vou estar passando trabalho para vocês estarem fazendo, que é muito importante isso aí para a nossa vida adulta também, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar dos tipos de reprodução. Na semana retrasada, quando nós começamos, né, a falar sobre esse assunto, nós falamos muito da importância de se reproduzir. Eu lembro muito bem vocês falando, né, professora, se uma espécie para de se reproduzir, né, a tendência é a extinção, né, que foi o que vocês falaram de forma muito bem dita, tá? Então, assim, é exatamente isso. A reprodução, ela faz parte do nosso ciclo de vida e ela que permite a perpetuação da nossa espécie. Então, é necessário a reprodução para manter a espécie daquele ser vivo viva, né, no planeta Terra. Senão, a tendência, obviamente, é a extinção. Isso foi muito bem trabalhado por vocês, né? Aqui, então, nós vamos falar dos dois tipos de reprodução, tá? Existem tipos de reprodução assexuadas e tipos de reprodução sexuada, tá? Uma coisa que as pessoas confundem muito com esse termo, com esse nome, é sexuada possui sexo, assexuada não possui sexo. O sexo, turma, é o ato da copulação. Então, não é esse o significado de sexuada e assexuada, tá? A reprodução assexuada, o termo a na biologia realmente significa não, tá? Mas significa que não há formação de gametas, não há troca de material genético. Então, na reprodução assexuada, ocorre a participação de apenas um indivíduo, tá? Podem até grifar isso aí na apostila de vocês. Ou seja, deixa o bate-papo quieto aí por enquanto. Presta atenção em mim, tá? Eu não tem como eu olhar o bate-papo de vocês agora. Então, na reprodução assexuada, ocorre a participação de apenas um indivíduo. Então, nesse processo, turma, quando um novo indivíduo for gerado, ele vai ser idêntico àquele que foi dado origem. É como se fosse uma divisão mesmo, certo? Uma divisão de células, certo?
é como se eu estivesse formando um clone daquele mesmo indivíduo. Então, na reprodução assexuada, eu tenho alguns problemas. Por exemplo, ela não é muito vantajosa para a espécie. Por que não é tão vantajosa assim para a espécie, professora? Porque eu não tenho diversidade entre os indivíduos. Se todos os seres vivos se reproduzissem assexuadamente, todos seriam idênticos, seriam iguais. Então, se tivesse uma doença que matasse aquele indivíduo, provavelmente iria estar disseminando todos os outros, porque seriam iguais, tá? Então, a variabilidade genética é algo de extrema importância para a manutenção da vida, para a evolução das espécies. Então, a reprodução sexuada, que mistura material genético, que é a sexuada, ela é de extrema importância, tá? Para a evolução dos seres vivos. Então, ó, se uma variação ambiental, por exemplo, prejudicasse um indivíduo desse, né, iria prejudicar todos os outros. Por isso que, por exemplo, numa plantação, quando eu começo a fazer mudas, muda é o quê? Se eu estou te pegando uma planta e faço muda, é uma reprodução assexuada. Não houve troca de material genético lá na flor para gerar semente, certo? Se eu faço todos os indivíduos daquela plantação mudas de uma única planta, se existe uma variação ambiental ali, eu posso estar prejudicando todos aqueles indivíduos, tá? Então, a variabilidade genética, ela é muito importante, tá? Qual é a vantagem, professora, da reprodução assexuada? A vantagem é, primeiro, que ela não precisa de outro indivíduo, ela por si só se reproduz, e a outra vantagem é que ela é rápida, tá? Ela ocorre várias vezes, produz vários indivíduos, tá? Nós temos alguns exemplos aqui de reproduções assexuadas que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Alguma dúvida até aqui sobre o que seria a reprodução assexuada? Tudo ok, Maria? Caio, tranquilinho? Show de bola? Dúvida, Matheus, sobre reprodução assexuada? Pode perguntar. Aqui, a minha dúvida é que se algum organismo que tenha, ou melhor, que dependa da produção assexuada, pode se reproduzir sem se perceber? Sem o quê? Sem perceber que está se reproduzindo? Não, ocorre uma mudança no metabolismo desse indivíduo quando ele está se reproduzindo, tá? Ele vai ter o período reprodutivo também, certo? Certo. Aqui, ó, aqui na apostila ele traz, né, alguns termos dos tipos de reprodução assexuada. Primeiro, divisão simples. A divisão simples ocorre lá nos seres unicelulares, tá? Porque é uma única célula, é como simplesmente se ele estivesse dividindo a célula. O nosso corpo, ele realiza nas nossas células várias divisões celulares, que se parece muito com essa divisão simples aí, que a gente chama de mitose. Uma célula se divide, vai se formando outras células. Eu não posso considerar isso uma reprodução da espécie humana, não. É formação de células. Só que o processo é muito semelhante a esse aqui. Como os seres vivos são unicelulares, ele vai se dividir e vai formar um indivíduo idêntico a ele. Como que isso acontece? Ele tem aqui a célula mãe, que é a célula que vai dar origem às células filhas, tá? Antes de mais nada, uma coisa que precisa acontecer para ocorrer a divisão é a multiplicação do núcleo, que lá dentro está o material genético dessa célula. Então, todo o DNA que estava lá dentro, ele tem que ser duplicado para depois ocorrer a divisão da célula, a divisão do citoplasma e a formação de duas novas células. Então, uma célula deu origem a duas novas células, com o mesmo material genético, certo? Porque se ela fosse só se dividindo, e não duplicasse o material genético, ia chegar uma hora que esse DNA ia acabar, certo? Então, antes da divisão, é necessário a
duplicação do material genético. Isso aí é de extrema importância, ok? Essas células filhas serão idênticas à célula mãe. Esse tipo de divisão, tá? Chamada divisão simples, ela pode ser chamada também de cisparidade, bipartição ou fissão binária, tá? Mesma coisa. Esse é o processo, mas recebe essas outras nomenclaturas. Como na ciência isso é muito comum, né? Indivíduos que são capazes de realizar esse tipo de reprodução assexuada. Bactérias, alguns fungos e protozoários. Certo? Por isso que a reprodução é tão rápida. É só se dividir. Beleza? A única coisa que precisa fazer é duplicar o material genético e dividir. Ok? Alguns organismos, olha aqui, hein? Multicelulares são capazes de dividirem ao meio, originando dois indivíduos independentes e geneticamente iguais, semelhante ao que ocorre lá na divisão simples. Esse processo, por exemplo, acontece com as planárias, tá? A planária não é um indivíduo unicelular, é um indivíduo multicelular, formado por várias células, mas ela também consegue fazer esse tipo de divisão. Muito interessante, tá? E aqui eu tenho o brotamento. O brotamento, em alguns animais, tá? Espera rapidinho, deixa eu só colocar aqui, se eu não consigo ler. Em alguns animais, a reprodução assexuada ocorre por meio de brotamento. Vamos lá, turma. Animais, quando eu falo assim, gente, mas um animal vai formar um broto? A gente tem que lembrar que existe uma diversidade muito grande dentro do reino animal. A esponja do mar é considerada um animal, é um porífero, tá? Então, a esponja do mar, né, o brotinho dela é considerado, sim, um outro ser vivo que brotou daquele, tá? Então, eu tenho as esponjas, as hidras dos corais. Isso é muito comum nos corais, tá? Lá do fundo do mar. Tá vendo aqui? Aqui é uma hidra, certo? Tá vendo que tá formando como se fosse uma outra hidra, um filhote de hidra aqui? É exatamente isso. É um broto. Esse broto vai soltar daqui, de se desprender, vai dar origem a uma nova hidra, tá? Então, alguns animais, tá? Podem, sim, se reproduzir de forma assexuada por brotamento. E o brotamento também acontece em alguns indivíduos unicelulares. Exemplo, as leveduras, que são tipos de fermentos. Leveduras são fermento não, é porque formam os fermentos biológicos, né? Um tipo de fungo. São unicelulares, tá? Se assemelham, né, às bactérias e conseguem se reproduzir por brotamento também, tá? Mas é um fungo, não é bactéria. Esses fermentos biológicos que a gente usa para fazer pão, formado por leveduras, ok? Dúvida até aqui? Tranquilinho, né? Paternogênese. Olha que massa que é esse processo. Presta atenção. A paternogênese, do grego paternos, virgem, gênesis, nascimento. É um processo reprodutivo assexuado em que não ocorre fecundação. Olha só que doideira. Não houve fecundação. Nesse caso, as fêmeas dão origem, ó, grifem isso aí, dão origem a um novo indivíduo sem a participação do macho. Ocorre apenas a divisão do gameta feminino não fecundado, dando origem a um novo indivíduo. Já ouviram dizer disso? Teve um lá no 7º ano, quando nós falamos de plantas, tem um fruto lá que se desenvolve dessa forma. É um fruto paternocárpio. E aí, quem lembra?
Desafio isso aí, hein? Lembrar. Sabe quem? A banana. A banana, quando a gente corta a banana, não tem um monte de pontinho preto. Aqueles pontinhos pretos foram óvulos não fecundados. Tudo aquilo que foi desenvolvido, aquele fruto que a gente come da banana, foi desenvolvido pelo óvulo. Não houve fecundação. Muito massa, né? Ciência é fantástica. Então, ó, algumas abelhas, tá, se desenvolvem dessa forma para formar o zangão. Ou seja, o zangão foi originado pelo desenvolvimento do óvulo de uma abelha, tá? Ela também pode ocorrer em alguns crustáceos, alguns lagartos, salamandras, peixes e aves. Já ouviram aquele ditado assim, que carrapato não tem pai? Né? Por que carrapato não tem pai? Porque ele se desenvolve também por paternogênese. Então, esse ditado vem daí. Um óvulo se desenvolve sem fecundação. Olha que fantástico isso, né? Eu fiquei muito surpresa quando eu aprendi isso, da mesma forma que vocês ficaram aí. Por isso que eu falo, a ciência ela tem vários casos de exceções. Não. O Caio perguntou assim, professora, na verdade não é nem sexo, né, que você quis perguntar aí, Caio, acho que é o gênero, né? Uma célula tem um gênero, né? Não, nós vamos falar dessa questão do macho e da fêmea daqui para frente também, tá bom? Então, olha só, possivelmente a ocorrência de paternogênese na natureza seja uma forma de aumentar a população de animais em regiões onde a espécie esteja ameaçada, geralmente em ambientes degradados ou sujeitos a variados tipos de impactos ambientais. É aquilo, né? É o ser vivo encontrando formas de estar apto a sobreviver. Se as fêmeas não encontram machos para acasalar, acabam gerando filhotes sozinhas. Muito interessante, né? Deixa eu ver aqui as dúvidas, que agora começam as dúvidas. Beleza? Não, Matheus, os casos de paternogênese geralmente é o desenvolvimento do óvulo sozinho e não gameta masculino. Tá? É o óvulo que se desenvolve, porque o gameta masculino, geralmente, ele não tem condições de se desenvolver sozinho, porque nós vamos estudar isso, tá? Quando eu for comparar, por exemplo, o óvulo com o espermatozoide. O óvulo ele tem material nutritivo para gerar um embrião, dá origem às primeiras fases da vida. Já o gameta masculino, não. Tá? Agora, olha só que interessante aqui. Multiplicação vegetativa. Com certeza vocês já viram isso aqui, né? Pelo menos essa aqui da batata inglesa, vocês já viram os brotinhos, né? Viram ou não viram? Ó, certas partes das plantas são capazes de gerar novas plantas, tá? O caule da batata inglesa, lembrando, vocês viram isso comigo lá no 7º ano. Batata inglesa é um caule, né? Ela é capaz de gerar ramos e depois a planta toda, através desses brotinhos aqui. Outras plantas podem originar novas plantas a partir de brotos que surgem de suas folhas. Tá vendo só? Então, é um tipo de reprodução assexuada? Sim, porque não houve aqui troca de material genético, ele está brotando, ok? Eu mostrei minha batata doce agora para o 7º ano, vou pegar para mostrar para vocês também, através de um broto lá de batata doce, o que está virando a minha plantinha. Peraí, que eu vou pegar. Olha só que massa. Aqui tá a batata doce, ó. Daqui os brotinhos, sai o caule, a folha, deu origem a uma planta toda, ó.
Olha que massa. Eu boto ela assim no alto e ela fica enfeitando minha casa. Um verdinho fácil de cuidar, só colocar a aguinha aqui dentro do vasinho, as raízes, e tudo que saiu da onde? Do brotinho, certo? Então é considerada aqui uma multiplicação vegetativa. Não houve fecundação para essa planta toda aqui, né, ser originada. Massa, né? Fica a dica, se vocês deixarem comprar batata doce e botar dentro de uma vasilhinha com água, ela vai brotar e dá. Eu acho massa, assim, eu não tinha nenhum verdinho em casa, isso aqui eu ganhei de um amigo e fica aqui sem dar tanto trabalho. Viu, Fê, que bonito minha planta? Fica a dica. Legal, né? Não, eu só vou colocando a água. Como ela é uma raiz tuberosa, ela tem muito nutriente ali dentro, né? Então ela vai se sustentando ali com a própria os nutrientes que ela armazena, né? E também realizando fotossíntese, né? Que eu coloco ela para tomar o solzinho e água, tá? Ela bebe muita água. Ó, eu encho um vasinho e em 2 dias o vasinho tá vazio. Absorve muita água mesmo. Também evapora, né? Com certeza evapora, porque bate muito sol, mas demanda muita água. Isso aí é surreal. Muito legal. Eu falo porque às vezes a gente quer ter um verde em casa, não sabe muito, né, o que cuidar. Isso aqui não dá trabalho, só botar água, nem terra tem. Não tem terra, só mesmo a água da torneira que eu coloco. Já tem bastante tempo, assim, acho que mais de uns 2 meses que eu tenho isso aqui. E ele, assim, na casa dele já estava há bastante tempo. Mas aí eu vou podando, eu vou tirando, Caio, os grandões, assim, aí vai nascendo os outros, porque senão realmente fica enorme. Quase uma floresta. Aí eu vou tirando as folhinhas amarelinhas, que vai ficando assim, ó, vou tirando. Eu gostei. Vamos lá? Não, para apartamento é ótimo, não dá muito trabalho. Fica a dica aí para vocês. É sempre bom ter um verdinho em casa. Vamos lá então. Reprodução sexuada. Eu vou explanar. Deixa eu ver aqui nosso tempo. Eu estou baseando aqui. Eu vou introduzir, na verdade, essa parte da reprodução sexuada, tá? E na próxima aula a gente fala com mais propriedade, com mais tempo, para vocês entenderem melhor, sem pressa, porque esse assunto não dá para ser trabalhado com pressa. Reprodução sexuada, da mesma forma que eu falei com vocês, não significa dizer ter ou não sexo. Que sexo, quando a gente, né, o que seria o sexo? É o ato da copulação. Então tem animais que não copulam, que liberam gametas e esses gametas se encontram. Por exemplo, peixes, tem muitos peixes que fazem reprodução dessa forma. E a reprodução é sexuada. Não é verdade? Insetos, então a gente tem que ver isso aí. Não, agora, a partir dessa aula, vocês já não vão confundir isso mais não, tá? Então, copulação é uma coisa, tá? Tipo de reprodução é outra. Então, para ocorrer uma reprodução sexuada, eu já preciso de 2 indivíduos, certo? Esses 2 indivíduos vão misturar material genético e dar origem a um novo indivíduo. Então, vai haver mistura de material genético. Isso que é importante, tá? Então, ó, esse tipo de reprodução é mais comum em animais e indivíduos multicelulares. Por que a professora falou que é mais comum? Tem indivíduos unicelulares que realizam reprodução sexuada? Tem. Bactérias. Tem bactérias que se juntam e fazem uma ponte trocando. A gente chama de conjugação. Troca o material genético, tá? O DNA de um com o DNA da outra. É uma reprodução sexuada, tá? Então, nesse processo, nós vamos ter células reprodutivas. Vocês viram isso em plantas, lembram disso? Lá em angiospermas, que
as plantas produziam os gametas masculinos, que eram levados no grão de pólen e chegavam na oosfera. É uma reprodução sexuada, certo? Exatamente. Houve fecundação, houve formação da célula houve formação do zigoto para dar origem a uma nova célula. Então, o conceito de reprodução sexuada é esse. Tem que haver mistura de material genético. Professora, eu tenho que falar que tem formação de gametas? Nem sempre. Pode ter mistura de material genético sem formação de gametas. Então, também eu não coloco que todos formam gametas, não, tá? Então, quando eu tenho a união, né, no caso dos gametas masculino e feminino, eu tenho a fecundação. Só que essa fecundação ela pode ser externa e ela pode ser interna. Então, não necessariamente a reprodução sexuada tem que haver a copulação e a fecundação ser interna, certo? Ela pode ser externa, mas misturar material genético. Entendidos? Diferença de reprodução sexuada para assexuada? Ou tem dúvida aí? Fala para mim. Show, né? Aqui nós temos essa imagem clássica, né, mostrando a reprodução humana. Nós temos o óvulo, olha o tamanho do óvulo, nós vamos falar sobre isso. E olha o tamanho do espermatozoide, tá? Esse ato que está sendo demonstrado aqui para vocês é o ato da fecundação. Beleza? A partir daí, vai ser dada origem a uma única célula chamada célula-ovo ou zigoto, e essa célula irá se desenvolver dando origem a todas as outras células do nosso corpo. Então, a reprodução humana é um tipo de reprodução sexuada, tá? Tudo vai depender da fecundação. Isso aí. Se não ocorrer a fecundação, não vai dar origem a um novo indivíduo. Certo? Show de bola? Eu vou deixar para falar o tipo de fecundação externa e interna para aula de quinta-feira, tá? Que senão vai ficar corrido. É muito interessante. Aqui, turma, como essa mudança dos conteúdos, nós não vimos o reino animal ainda, não é verdade? Então, eu vou falando, dando exemplos de animais que se reproduzem de forma sexuada, assexuada, fecundação interna e externa, sem a gente falar propriamente dito de cada grupo de animais, porque com essa mudança foi dessa forma. Mas eu acho que dá para acompanhar numa boa, tá? Acho que funciona também dessa forma, tá? Até chegar na reprodução humana, tá? A parte da reprodução humana, turma, eu considero de extrema importância e responsabilidade trabalhar essas questões com vocês para que vocês cheguem à fase adulta, né, com muita responsabilidade, né, sabendo lidar com essas questões. Muitas pessoas, né, às vezes contraem doenças que são sexualmente transmissíveis, que por muitas vezes não sabia nem que era, tá? Não conhecem os métodos contraceptivos, aí vem a questão da gravidez na adolescência, né? Então, todo esse assunto nós vamos trabalhar com muita seriedade, com muita calma, com muita paciência. De novo aqui, né, no 8º ano, tá? Aliás, nós não trabalhamos esse assunto ainda não. Vai ser agora no 8º ano. É um assunto, assim, que, como eu disse a vocês, é necessário ter maturidade para se trabalhar, por isso que esse assunto chegou agora no 8º ano para vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? Nós vamos fazer trabalhos, da mesma forma que seria na sala de aula, nós vamos fazer aqui, né, dentro das nossas possibilidades. Beleza? Ficou alguma dúvida até aqui? Tranquilo, eu vou encerrar aqui, mas já falo com vocês.